Olá, vamos falar agora sobre alfabetos, palavras, linguagens e gramáticas, usando os slides do professor Paulo Blaf Menezes. Então, esses são os elementos básicos: alfabeto, palavra, linguagens formais e gramática, são as definições básicas que nós vamos usar até o final do curso. Em todos os tópicos que virão adiante, nós vamos usar esses conceitos, então é importante que vocês entendam eles bem e lembrem-se do que eles são depois. As definições tradicionais para palavra ou cadeia de símbolos e linguagem, elas não vão ser suficientes para a gente nesse curso. Aliás, suficiente talvez não seja a palavra adequada. Elas se referem a um outro conceito de linguagem e de palavra diferente daquele que nós vamos tratar aqui. A linguagem, ela é um conceito fundamental em computação e informática. A definição de uma linguagem, ela tem um resultado teórico que nós vamos ver mais adiante, mas ela é equivalente a qualquer outro problema que você puder definir em computação. Qualquer problema de computação pode ser reduzido à definição de uma linguagem. E para definir linguagem, a gente precisa de dois conceitos anteriores, que são o conceito de alfabeto e o conceito de palavra ou cadeia de caracteres. Palavra em particular, ela costuma causar uma certa confusão, porque quando nós falamos, a gente tem um certo entendimento de palavra, e quando a gente trata de linguagens formais, esse entendimento ele é um pouco diferente. Por exemplo, quando você escreve um programa de computador, e você escreve, sei lá, for i recebendo de 1 a 10. Se eu perguntar que palavras tem aí nessa expressão, você provavelmente identificaria o for como uma palavra, i, que é o nome da variável, como outra palavra. Num conceito um pouco mais relaxado, aí você poderia dizer que o 1 e o 10, que são os numerais, também seriam palavras. Mas quando a gente está falando de linguagens formais, essa expressão como um todo, for i recebendo de 1 a 10, ela passa a ser uma palavra só. Do ponto de vista de linguagem formal, um programa inteiro ele é uma palavra. Então, para tentar diminuir um pouquinho o potencial para confusão, eu tento usar sempre a expressão cadeia ao invés de palavra, porque cadeia de caracteres, né, ou sequência de caracteres, ela costuma causar um pouco menos de confusão do que o termo palavra, embora a palavra esteja totalmente certo. Vamos lá. Um alfabeto, do ponto de vista de linguagens formais, ele é qualquer conjunto de símbolos finito. Ok? Então, o alfabeto que nós costumamos usar, o alfabeto em português, né, que tem as letras A, B, C, D, E até Z, ele é um alfabeto, ele é um conjunto de símbolos, mas um conjunto contendo os números 1, 2 e 3 também seria um alfabeto válido. Um conjunto contendo as figuras círculo e quadrado, por exemplo, também seria um alfabeto válido. Um conjunto contendo palavras, no sentido coloquial do termo, né? Um conjunto contendo as palavras banana, maçã, laranja e abacate, por exemplo, também seria um alfabeto válido. Qualquer conjunto finito é considerado um alfabeto válido. Muitos dos algoritmos que nós vamos ver ao longo do curso, eles aumentam a quantidade de trabalho que eles precisam fazer proporcionalmente ao número de símbolos no alfabeto. Então, para efeito de simplicidade, para que os nossos exercícios, os nossos exemplos não demorem demais para ser feitos, tipicamente nós vamos trabalhar com os alfabetos 0 e 1 ou A e B, por exemplo. Mas essa escolha é só para simplificar o trabalho na hora de nós fazermos os exercícios e na hora de nós fazermos os exemplos. Tipicamente, alfabetos, quando a gente usa eles para computação, eles são bem maiores.
incluem pelo menos o conjunto dos símbolos ASCII, né, que tem 256 elementos. Conjuntos infinitos, como o conjunto dos números naturais, eles não são alfabetos. O conjunto vazio é um alfabeto. Ele não é um alfabeto que costuma ser muito útil para a gente, porque a gente não consegue definir nenhuma palavra com ele. Mas ele atende à definição, ele é um alfabeto válido. Então, exemplo de alfabeto aqui no slide, A, B e C, o conjunto vazio. Tá? Exemplos que não são alfabetos, né? O conjunto dos números naturais e esse conjunto definido aí por extensão, definido por intenção, que é o A, o B, a B. Então ele não é um alfabeto porque as reticências no final dele dá a entender que ele é infinito, que é a restrição para ser alfabeto é que seja finito. Então isso corta ele. Então, nas linguagens de programação, os alfabetos frequentemente incluem todo o conjunto ASCII. Nas de programação mais recentes, nas linguagens de programação mais recentes, elas incluem todo o conjunto Unicode. Então eles têm centenas, milhares de símbolos no alfabeto deles. O que é palavra? Palavra é qualquer palavra, cadeia de caracteres ou sentença, é qualquer sequência finita de símbolos de um determinado alfabeto. Então, para quem tem familiaridade com programação, uma palavra é uma string. Essa string ela pode ser arbitrariamente grande. A palavra ela pode ter milhares ou milhões de símbolos, desde que ela seja finita. Ela pode ser muito, muito grande, mas ela não pode ser infinita. E ela pode também ter tamanho zero. A gente chama a palavra que tem tamanho zero de cadeia vazia. Novamente, fazendo um paralelo com programação, é você abrir e fechar aspas sem digitar nada entre as aspas. Isso é uma cadeia vazia. Alguns autores usam o símbolo lambda como cadeia vazia. E alguns outros autores, como Paulo Blaff Menezes, por exemplo, que é o autor do nosso livro-texto desse conjunto de slides que nós estamos usando, usam o epsilon como cadeia vazia. Esse símbolo que está aqui no slide, né? O símbolo epsilon parece um 3, né, invertido, parece um ezinho também. Então, alguns conceitos relacionados com palavras são prefixo, sufixo e subpalavra. Um prefixo de uma palavra é qualquer conjunto de qualquer sequência dos caracteres iniciais daquela palavra. Por exemplo, se eu tenho a sequência de caracteres A, B, C, D e E. Então, deixa eu fazer uma... Então, para os exemplos que eu vou dar no nosso curso, eu frequentemente vou usar a linguagem de programação Scala. Tá? E aqui eu estou iniciando um interpretador da linguagem Scala, que é o Ammonite. A linguagem Scala ela vem com um interpretador padrão, mas o interpretador Ammonite ele é um pouco mais sofisticado e um pouco mais simples de usar. Vocês não precisam instalar Scala e não precisam instalar o Ammonite para fazer os exercícios. Mas é interessante que vocês tentem se familiarizar um pouco com a linguagem do Scala para acompanhar os exemplos. Então, em Scala, nós definimos variáveis com... Aliás, nós definimos símbolos com a palavra val. Então, val w é uma variável. E eu vou dizer que essa variável é uma sequência de símbolos A, B, C, D, E. É claro que eu poderia ter criado uma string mesmo. Por exemplo, eu poderia ter criado S, A, B, C, D, E. Mas eu preferi definir uma sequência. A sequência padrão de Scala é a lista. Porque mais tarde nós vamos fazer outras funções e outros processamentos
para os quais listas são mais adequadas do que strings. Então, W é uma sequência de caracteres, A, B, C, D, E, e os prefixos desse W seriam a cadeia vazia, que é a sequência de tamanho 0, a sequência contendo apenas o A sequência contendo apenas o B, a sequência contendo apenas o C, a sequência contendo... Oh, desculpe, eu estou confundindo com subpalavra. Os prefixos seriam a sequência contendo apenas o a sequência contendo A e B, a sequência contendo AB e C, a sequência contendo AB, C e D, e a sequência contendo A, B, C, D e E, ou seja, a palavra inteira. Então, a palavra inteira ela é prefixo dela mesma. A palavra vazia também é prefixo dela. E qualquer sequência dos caracteres iniciais que compõem aquela palavra são também um prefixo, são uma subcadeia. Nós também temos o conceito de sufixo, que é parecido. O sufixo é qualquer sequência dos caracteres finais de uma cadeia. Isso inclui a cadeia como um todo, então nesse caso A, B, C, D e E é um sufixo dela mesma. Conteria, nesse exemplo, B, C, D e E. Outro sufixo seria C, D e E. Também D e E. Apenas o E. E a cadeia vazia também seria sufixo. Subpalavra é qualquer subsequência, né, subcadeia contínua dentro da própria palavra. Então a cadeia vazia sempre vai ser subpalavra. Nesse exemplo aqui, a gente poderia ter, por exemplo, B e C como subpalavra, ou C e D, ou B, C e D, ou A, B e C, ou C, D e E, ou a palavra toda, ela também é considerada subpalavra dela mesma. Ok? Então, digamos que a gente queira testar se uma determinada subpalavra qualquer, se uma determinada cadeia qualquer é subpalavra de uma outra cadeia. A gente teria que procurar se o primeiro símbolo da primeira cadeia, que nós queremos testar se é subcadeia da outra, né, se é subpalavra da outra, ele existe em algum ponto da segunda. Então, por exemplo, digamos que eu quisesse testar, eu tenho aqui W2, que eu vou definir como C e D. Se eu quiser testar se W2 é uma subcadeia de W, então eu pegaria o primeiro símbolo de W2, que é o C, e verificaria se ele ocorre em alguma posição de W. Então, nesse caso, a resposta seria sim. E aí eu verificaria se o símbolo seguinte ocorre logo após a posição de tal C em W. Então, nesse caso, a resposta também seria sim. Ok? Então, aqui ele coloca um outro exemplo no slide, que é A, B, C e B. E aí, para A, B, C e B, os prefixos são cadeia vazia, cadeia contendo apenas A, cadeia com A e B, cadeia com A, B e C, cadeia A, B, C e D, A, B, C e B. Os sufixos são a cadeia vazia, a cadeia contendo apenas B, a cadeia contendo C e B, a cadeia contendo B, C, B e a cadeia A, B, C, B. Qualquer prefixo e qualquer sufixo é uma subpalavra. E além desses, nós também temos outras subpalavras como B, BC. Então, um programa é uma palavra, é uma cadeia, numa linguagem de programação.
Operações que nós podemos fazer com palavras. As mesmas operações que a gente está acostumado a fazer com strings nas linguagens de programação. A gente pode perguntar qual é o tamanho de uma palavra. A gente pode concatenar palavras. A operação de concatenação ela é associativa. O que significa isso? Que concatenar V com W e T, né, primeiro concatenar W e T, depois concatenar V na frente, dá o mesmo resultado que se primeiro eu concatenar V e W e depois eu concatenar o resultado disso com T. Como ela é associativa, frequentemente a gente omite os parênteses. Então, concatenação de palavras, pegar as duas palavras e fazê-las ficarem justapostas, uma depois da outra. Eventualmente a gente vai falar de concatenação sucessiva também. Então, se eu quero pegar uma palavra e concatenar ela com ela mesma 5 vezes, eu vou escrever essa palavra elevado a 5, como se fosse a operação de expoente. Então a definição está aqui, né? W elevado a 0 é a cadeia vazia. W elevado a n é W concatenado com W elevado a n menos 1. Okay? Então, se nós formos transpor isso para código, por exemplo, em escala, o operador mais concatena listas. Então, é a operação de concatenação padrão. Se nós quiséssemos fazer concatenação sucessiva, eu vou chamar de concat. Então eu quero concatenar W, que é uma lista de caracteres, com ela mesma n vezes, onde n é um inteiro. Essa operação retorna uma outra lista de caracteres. E eu vou definir essa operação recursivamente em função de n. Então eu vou falar de acordo com o valor de n. Caso esse valor seja 0, eu retorno então uma lista vazia. Uma lista de caracteres vazia. Caso esse valor seja qualquer outra coisa, então eu vou retornar W concatenado com uma chamada sucessiva a essa operação, passando W menos 1. Ele deu erro aqui porque eu defini char com letra minúscula. Deveria ter sido com maiúsculo. Então definiu a operação concat. Então se eu mandar agora concatenar a lista A, B e C 0 vezes, ele deve retornar uma lista vazia. Escrevi o nome da operação errado de novo. Concat. Isso. Se eu mandar concatenar ela com ela mesma 3 vezes, então ele me retorna uma lista com 9 elementos. A, B e C, A, B e C, A, B e C. Então, esse tipo de definição, a definição em que eu me baseio no valor de um dos parâmetros da função para definir o que eu tenho que fazer, é chamado de casamento de padrões. Várias linguagens de programação possuem esse recurso. Tipicamente as linguagens de programação funcional possuem esse recurso. Ela permite que a gente crie as funções, se vocês observarem aqui, de modo muito parecido com a definição matemática das funções. Então, se vocês observarem essa definição aqui, e em seguida observarem a definição matemática, vocês vão ver que ela está muito próxima da definição matemática. Então, concatenação sucessiva. É comum, nos exemplos, nós chamarmos o alfabeto de sigma, letra grega sigma. É só uma convenção isso.
A gente pode chamar o alfabeto de qualquer coisa. A, B, X, X0, ASCII, Unicode. Você pode chamar o seu alfabeto do que você quiser. É comum que ele seja chamado de sigma. Dado que sigma é um alfabeto, existem duas operações que a gente pode aplicar em cima desse alfabeto. Existem várias, na verdade, mas duas aqui nesse momento que a gente está citando. Então, a operação estrela ou asterisco e a operação mais, né, elevado a estrela ou elevado a mais. Estrela é uma operação que recebe um conjunto de símbolos e retorna um conjunto de cadeias, todas as cadeias possíveis de se formar com aqueles símbolos. Supondo que esse alfabeto sigma não seja vazio, o resultado da operação estrela em cima dele é um conjunto infinito, porque embora cada palavra seja finita, eu consigo criar infinitas palavras concatenando os símbolos de um alfabeto. É algo parecido com o que acontece com o conjunto dos números naturais, por exemplo. Embora qualquer número dentro do conjunto dos naturais seja finito, o conjunto dos naturais em si é infinito. Então aqui ocorre o mesmo. Embora cada palavra dentro de sigma estrela seja finita, sigma estrela em si é infinito. Sigma mais é sigma estrela, exceto a palavra vazia. Sigma estrela possui a palavra vazia, sigma mais não possui a palavra vazia. Com exceção disso, os dois são iguais. Então, exemplos aqui. Suponhamos que o alfabeto sigma seja A e B. Então, sigma estrela seria a palavra vazia, ou seja, a concatenação de 0 símbolos. Depois a concatenação com um símbolo, então todos os símbolos dentro de sigma formam uma palavra, cada um deles. Aí, palavras de comprimento 2, AA, AB, BA, BB. Depois palavras de comprimento 3, e aí as palavras de comprimento 4, e 5, e 6, e assim por diante. Sigma mais é o mesmo conjunto, exceto pelo fato de que sigma mais não contém a palavra vazia. Comprimento, tamanho de uma palavra. Então, acredito que todos vocês estão familiarizados com a ideia de comprimento de string. A ideia é a mesma. Quantos símbolos aquela cadeia contém. Então ele dá uma definição, nós temos uma definição recursiva de comprimento. Então vamos voltar lá no Ammonite. Então digamos que não existisse a função de comprimento e eu quisesse definir essa função. Então eu vou definir que o comprimento de uma lista W é uma função que recebe W como parâmetro e retorna um número inteiro. Se esse W for uma lista sem nenhum elemento, a gente retorna 0. A lista sem nenhum elemento pode ser chamada de nil também em escala. Então retornamos 0. Da mesma forma que a cadeia sem nenhum símbolo nós estamos chamando de epsilon, né? Em escala a lista sem nenhum elemento é chamada de nil. Caso contrário, essa lista vai ter pelo menos um elemento, que é o primeiro elemento da lista, e depois vai ter um resto, que é o que sobra quando você remove o primeiro elemento da lista. Em escala, isso é representado da seguinte maneira. Eu tenho o primeiro elemento da lista, que é x, e tenho o que sobra depois que eu removo o x da lista, que é xs. Então, nesse caso, se a lista tiver ao menos um elemento, então eu vou dizer que o comprimento dela é 1 mais o comprimento de xs. Eventualmente, depois que eu remover todas as cabeças da lista recursivamente,
a lista vai ficar vazia e vai cair no primeiro caso e vai retornar 0. Ele achou ruim a função recursiva aqui por alguma razão. Ah, é porque eu escrevi o nome da função aqui errado. Não é que ele achou ruim a função recursiva, eu é que errei o nome da função. Então tá. Então se a gente perguntar agora qual é o comprimento da lista contendo A, B e A, ele deve retornar 3. E, finalmente, vamos definir o que é uma linguagem formal. Então, a definição de uma linguagem formal é dada por essa expressão relativamente pequena aqui. Uma linguagem L é uma linguagem formal se L for um subconjunto de sigma estrela. O que isso significa? Sigma estrela é o conjunto de todas as palavras que eu sou capaz de construir usando os símbolos do alfabeto sigma. Sigma estrela conte todas elas. L vai ser uma linguagem formal se ele for um subconjunto de sigma estrela, ou seja, qualquer conjunto de palavras que eu possa formar é uma linguagem formal. Qualquer um, inclusive o conjunto vazio, ele é uma linguagem válida. Inclusive o conjunto que contém apenas a cadeia vazia, ele também é uma linguagem válida, e é importante notar que eles são diferentes. O conjunto vazio contém 0 palavras. O conjunto com a palavra vazia contém uma palavra, que é a palavra vazia. Novamente, ilustrando aqui com a linguagem de programação, uma coisa é eu dizer que eu tenho um conjunto vazio. Ok? Se eu tiver um conjunto vazio e eu perguntar qual é o tamanho dele, o tamanho é 0. Outra coisa é eu ter um conjunto que contém uma palavra vazia. Nesse conjunto, se eu perguntar o tamanho dele, o tamanho é 1. Ok? Eles não são a mesma coisa. É um erro comum que a gente encontra em exercício, em demonstrações e em programação às vezes também. E é importante que vocês fiquem atentos para não cometer esse erro. Aí ele dá um outro exemplo aqui ao final do slide. Ele define o alfabeto sigma como sendo A e B. E aí ele fala que eu tenho o conjunto dos palíndromos. Palíndromos são as palavras que podem ser lidas da esquerda para a direita e da direita para a esquerda da mesma forma. Então, dentre todas as palavras que ele pode formar no alfabeto sigma, ele pegou o subconjunto daquelas palavras que são palíndromos. Então, por exemplo, a palavra vazia, A, B, AA, BB, AAA, ABA e assim por diante. Essas são palíndromos. Nem toda linguagem precisa ter uma utilidade. A gente não necessariamente precisa atribuir um significado, uma utilidade para uma linguagem quando a gente define ela. A gente pode definir a linguagem simplesmente para fazer algum exercício ou para tentar demonstrar alguma propriedade. Entretanto, no dia a dia de programação e desenvolvimento de sistemas, frequentemente a gente atribui algum significado para as linguagens. Para essas linguagens às quais a gente atribui algum significado, a gente tipicamente estabelece padrões de como as palavras dessa linguagem vão ser formadas. Nesse último exemplo aqui, ele atribuiu um padrão, ele definiu uma regra. Só são aceitas palavras que são palíndromos. Isso frequentemente é útil, mas isso não é necessário para que
eu tenho uma linguagem. Qualquer conjunto de palavras é uma linguagem. Então, o conjunto de todas as palavras sobre um alfabeto. Aí aqui a gente usa o conceito de power set, ou conjunto das partes. Se eu tiver um conjunto A, a expressão 2 elevado a A representa o power set daquele conjunto A, o conjunto das partes daquele conjunto A. É um conceito que vocês devem ter visto em matemática discreta, mas só relembrando rapidamente. Se eu tiver um conjunto contendo 1 e 2, quais são os subconjuntos desse conjunto contendo 1 e 2? É o conjunto vazio, o conjunto contendo 1, o conjunto contendo 2 e o conjunto contendo 1 e 2. Vejam que são 4 conjuntos. Se eu tiver três elementos no conjunto, 1, 2 e 3, por exemplo, eu vou ter 8 subconjuntos possíveis. Eu vou ter o conjunto vazio, o conjunto contendo 1, conjunto contendo 2, conjunto contendo 3, conjunto contendo 1 e 2, conjunto contendo 1 e 3, conjunto contendo 2 e 3 e o conjunto contendo 1, 2 e 3. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subconjuntos possíveis. Esse é o conjunto das partes, é o power set do conjunto 1, 2 e 3. Okay? Então, linguagem é conjunto. Na verdade, linguagem em cima de um alfabeto sigma é qualquer subconjunto de sigma estrela. O conjunto de todas as linguagens possíveis, então passa a ser o conjunto de todos os subconjuntos de sigma estrela. Ou seja, é o power set de sigma estrela. Lembrando que ou sigma é vazio, e aí sigma estrela contém apenas uma palavra, que é a palavra vazia, ou então sigma estrela vai ser infinito. Então, para qualquer alfabeto, a quantidade de linguagens que eu consigo criar em cima dele, para qualquer alfabeto não vazio, o conjunto de linguagens que eu consigo criar em cima dele é infinito. E o último conceito que a gente vai ver nessa videoaula é o conceito de gramática. A gramática é uma das abordagens para se definir linguagens. Gramática, como vai ser apresentada aqui, nesse momento, é chamada de gramática irrestrita, porque a gente vai definir uma gramática que pode ser usada para representar qualquer coisa, qualquer tipo de linguagem sem restrição. Mais adiante, quando nós formos estudar tipos de linguagens específicos, aí nós vamos colocar restrições nas gramáticas para garantir que as gramáticas vão gerar linguagem daquele tipo que nós estamos estudando. Mas por hora, são gramáticas irrestritas. Então, uma gramática, ela é composta por um conjunto de símbolos do alfabeto, os símbolos que de fato aparecem nas linguagens geradas pela gramática. Nós chamamos esses símbolos de terminais. Ela também é gerada por um conjunto de símbolos auxiliares, que ajudam na construção das palavras, mas que não aparecem na palavra final. Elas são compostas também por um conjunto de regras e por um símbolo inicial. Então, essa é a definição matemática de uma gramática. Uma gramática G, ela é uma estrutura formada por V, que é o conjunto de símbolos variáveis, o conjunto de símbolos não terminais, T, que é o conjunto de símbolos terminais, o conjunto de símbolos do alfabeto, P, que é o conjunto de regras de produção,
e S, que é o símbolo inicial. Toda vez que a gente for tentar criar uma palavra a partir de uma gramática, a gente começa com esse símbolo S. Na verdade, ele não tem que se chamar S. Ele está aqui apenas porque a gente precisa dar algum nome para poder definir. Mas você pode usar qualquer símbolo dentro do conjunto V para ser o símbolo inicial. Se você quiser que o seu símbolo inicial seja Z, ou A, ou L, ou programa, desde que pertença ao conjunto V, ele pode ser o símbolo inicial. Então, desses 4 elementos, né, todos eles são essenciais, mas talvez o que a gente precise prestar mais atenção é P, que é o conjunto de regras de produção. Uma regra de produção, ela tem esse formato que é mostrado aqui. Ela tem uma subcadeia, depois uma setinha e depois uma outra subcadeia aqui, uma outra palavra. Veja que essa notação que está usada para definir os elementos de P, ela é uma notação que já faz uso daquelas operações que a gente falou sobre conjuntos, tá? Então eu tenho V união T, conjunto de símbolos não terminais e conjunto de símbolos terminais. E essa união eu estou aplicando o operador mais em cima dela. Então é qualquer cadeia aqui dentro, desde que não seja a cadeia vazia. Essa parte que está à esquerda da setinha, nós chamamos de cabeça da regra. Então, o que eu estou dizendo aqui é que a cabeça da regra de produção não pode ser vazia. E aí vem a setinha e vem a parte à direita da seta. A parte da direita da seta frequentemente é chamada de corpo da regra de produção. O corpo da regra de produção, eu estou aplicando o operador asterisco, o que significa que o corpo da regra de produção pode ser vazio. Ok? Então tá. Para que serve uma regra de produção? A regra de produção serve para você aplicar transformações em uma determinada cadeia de caracteres. Você começa com o símbolo S, que é o símbolo inicial da sua gramática, e aí você substitui esse símbolo por outros símbolos e vai transformando a sua cadeia até chegar na cadeia que você quer. Essa substituição pode ser feita se houver uma regra de produção que permita fazer a substituição. As regras de produção são representadas, por exemplo, esquematicamente, como alfa, setinha, beta. Eu vou usar o termo implica ou produz. Então, alfa produz beta. E, às vezes, nós temos muitas ou várias regras de produção, mais de uma regra de produção, que tem a mesma cabeça, mas varia o corpo. Quando isso acontecer, para economizar um pouco de espaço e de esforço, ao invés de escrever que alfa produz beta 1, alfa produz beta 2, alfa produz beta 3 e assim por diante, nós vamos escrever que alfa produz beta 1 barra vertical, que a gente normalmente lê como ou, beta 2 significa o que? Alfa produz beta 1, alfa produz beta 2, barra beta 3, barra beta 4 e assim por diante. Quando vocês virem uma construção como essa, o que vocês precisam ter em mente é que isso aqui é apenas uma forma abreviada de escrever as coisas. Aqui, embora eu tenha a seta apenas uma vez, o que eu tenho são N regras de produção. Alfa produz beta 1, alfa produz beta 2, alfa produz beta 3, até alfa produz beta N. Vários dos algoritmos que nós vamos ver adiante, eles processam cada uma das regras de produção. Então você precisa lembrar que é para processar cada uma das regras aqui, como se ela tivesse escrita por extenso, digamos assim, sem abreviações.
Derivação é um termo que eu usei agora há pouco e significa gerar uma palavra. Tá? É a aplicação sucessiva de regras de produção. Eu acho que fica mais fácil dando um exemplo. Digamos que a gente tenha essa gramática, acho que fica mais fácil de entender dando um exemplo. Né? Digamos que a gente tenha essa gramática mostrada aqui no slide. Os nossos símbolos não terminais são N e D. Os símbolos terminais são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E nós temos 12 regras de produção. Nós temos a regra de produção N produz D, N produz D e N, D produz 0, D produz 1, D produz 2, D produz 3 e assim por diante até D produz 9. Então aqui, nessa parte final do conjunto, nós temos 10 regras de produção e depois temos mais essas duas aqui. Então nós temos V igual a D e N, T igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, P. Conjunto P é dado por N produz D, N produz DN, e o símbolo inicial é N. Então, digamos que nós queremos derivar a cadeia 1, 2, 3. Então, eu tenho N, e aí eu vou aplicar a regra de produção N gera Dn. Então, na cadeia que está aqui, eu vou substituir o símbolo N pelos símbolos Dn. Então vai virar Dn aqui. E aí eu vou aplicar a mesma regra de produção. Então, onde tem N, eu vou substituir por Dn. E aí, por fim, eu vou aplicar... Por fim, não. E agora eu vou aplicar a regra Dn gera D. Então, D, D e N. Então, D, D e D. E agora eu vou aplicar a regra D gera 1, D gera 2 e D gera 3. E isso conclui a derivação. Que é um exemplo parecido com o que ele tem aqui, só que ele deriva a cadeia 2, 4 e 3. Vocês vão observar, olhando para esse exemplo que está no slide, que ele aplica as regras numa ordem um pouco diferente da que eu apliquei. Não tem problema. Tá? Não existe uma sequência padrão, uma sequência correta para aplicar as regras de produção, desde que você chegue na cadeia que você está procurando. Existem notações para representar que você sai do símbolo inicial e chega a uma determinada cadeia.
essa notação com a seta e o asterisco significa que do símbolo inicial, depois de um número arbitrário de aplicações de regras de produção, eu cheguei nessa cadeia. Se você colocar o mais, significa que saindo do símbolo inicial, depois de pelo menos uma aplicação de regra de produção, eu cheguei nessa cadeia. E se você colocar 6 aqui, por exemplo, significa que saindo do símbolo inicial, depois da aplicação de 6 regras de produção, nós chegamos nessa cadeia. Essa notação ela é mais informativa, ela não é muito importante para a gente. Mas caso elas apareçam, é interessante que vocês saibam o que ela significa. Então, essa gramática é uma gramática mais elaborada, é uma gramática mais complicada. Vejam que ela tem 6 símbolos auxiliares, 6 símbolos não terminais, tem 2 símbolos terminais, 2 símbolos no alfabeto, tem um conjunto de regras de produção que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 regras de produção, e o símbolo inicial é S. Então, supostamente, pelo menos é o que diz aqui, essa gramática gera o conjunto de palavras do tipo WW, lembrando que quando aparecem duas palavras juntas nós devemos entender a concatenação dessas duas palavras, e W é qualquer palavra de sigma estrela, né? Ou seja, do nosso alfabeto A e B estrela. Então, essa gramática supostamente gera conjuntos de gera cadeias que são sempre duplicadas, ou seja, ela vai ter sempre um número par de caracteres e esses caracteres eles se repetem do meio para o final da palavra. Então, até o meio tem uma palavra e essa mesma palavra aparece do meio para o final. Tá? Olhando para as regras de produção, talvez não fique claro a princípio o que está acontecendo, como é que ela funciona, como é que essa gramática funciona. Gramáticas não precisam necessariamente seguir nenhum tipo de algoritmo que a gente compreenda muito facilmente. A gente pode ter gramáticas com regras de produção de qualquer forma, que gerem qualquer cadeia e frequentemente por meios que podem ser ininteligíveis. Entretanto, gramáticas elas não aparecem do void, não aparecem do vácuo. Elas tipicamente são criadas por alguém. Quando a pessoa cria a gramática, uma pessoa está formulando uma gramática para uma determinada linguagem, é comum que a pessoa procure seguir algum tipo de algoritmo, digamos assim, para gerar as palavras que ela quer. Essa gramática aqui, ela segue um algoritmo também. Toda vez que ela introduz um símbolo novo, vocês vejam que o símbolo inicial é S, e esse S ele gera X e Y, ele gera dois símbolos. X é usado para gerar X, e aí um A minúsculo e um A maiúsculo, ou então X, e aí um B minúsculo e um B maiúsculo, ou então F. Então, X sempre gera alguma coisa que tem um X também, para poder continuar gerando coisas. E quando ele não precisa mais gerar nada, ele gera um F. E sempre que ele gera alguma coisa, um A ou um B, ele gera esse A ou esse B duplicado, uma versão minúscula e uma versão maiúscula. Essa versão minúscula, ela já está no lugar dela, digamos assim. A versão maiúscula vai precisar ser movida de algum modo. E como é que eu vou mover essas coisas? As regras que estão aí abaixo, elas todas servem para mover alguma coisa. Quando eu crio uma cadeia inicialmente, o Y está lá à direita, está lá no final. Uma vez que eu gerei todos os símbolos que eu quero, esse Y que estava lá no final, ele vai começar a caminhar para a esquerda. E toda vez que ele passa por um símbolo, ele transforma esse símbolo de maiúsculo para minúsculo.
Uma outra coisa que acontece também, que pode acontecer, que as regras de produção permitem que aconteça, é que toda vez que um símbolo maiúsculo está à esquerda de um símbolo minúsculo, eles podem trocar de lugar. Ok? Então, digamos que a gente queira gerar a cadeia AB duplicada. Então, eu quero gerar AB, AB. Vamos ver. Como é que a gente poderia fazer isso? Então, a gente começa com o símbolo S. E aí nós vamos aplicar a regra S gera XY. Então, onde eu tinha S, agora eu vou ter XY. E aí eu quero gerar AB, AB. Então, todas as regras que têm X como cabeça, elas podem ser usadas para inserir símbolos novos. Eu vou inserir inicialmente o símbolo mais à direita, que é o B, substituindo X por B e B maiúsculo. Então eu vou ter X, B, B, Y. Vou repetir esse processo para o A. X, A, A. Então X, A, A, B, B, Y. E agora, não preciso inserir mais nada, eu vou substituir X por F. Agora que eu já gerei todos os símbolos que eu preciso, eu vou fazer os símbolos em maiúsculo ficarem todos o mais à direita possível. Então o B já está encostado no Y, eu não preciso mexer ele. Mas o A maiúsculo, ele precisa ser movido. Então eu vou usar a regra que tem aqui A maiúsculo, B minúsculo, para trocar os dois de lugar. Então eu vou usar a regra AB, que transforma em B, A, e aí eu vou ter F, A, B, Y. E agora eu vou usar as regras que possuem Y na cabeça para mover o Y para a esquerda e, ao fazer isso, ir convertendo os símbolos para minúsculo. Então, eu tenho BY, e essa regra me permite substituir por YB. Então, FAB, AYB. Eu tenho uma outra regra que é AY, e ela gera YA. Então, FAB, YAB. Agora eu preciso me livrar desse F e desse Y. Então eu tenho regras que permitem mover o F para a direita. Então eu tenho FA, que gera AF. E eu tenho FB, que gera BF. E eu tenho uma regra que diz que FY pode ser substituído pela cadeia vazia. Ou seja, ele pode simplesmente sumir. E assim geramos a cadeia que nós queremos. Não é um processo que você vai olhar e vai de imediato ter uma epifânia de como fazer, um insight, né, de como fazer. Mas tentando entender o funcionamento da gramática, como ela foi construída e que operações as regras de produção querem representar, é mais fácil chegar na cadeia que a gente quer, aplicar as regras de produção de modo correto. Aqui tem um outro exemplo, eu gerei a cadeia AB, esse aqui está gerando a cadeia BA, segue essencialmente os mesmos passos, só a cadeia que é um pouco diferente. E um último conceito, nós dizemos que duas gramáticas são equivalentes se elas geram
a mesma linguagem, ou seja, se elas geram o mesmo conjunto de palavras. Embora a definição de gramáticas equivalentes seja simples, verificar se duas gramáticas são equivalentes não é muito simples. Em alguns casos, na verdade, é um problema que não tem solução. Como a gente vai falar lá no final do semestre, lá no final do curso, sobre computabilidade. E é isso. Eu espero que não tenha sido muito complexo. Eu sei que a aula à distância é difícil de acompanhar. Leiam o capítulo 2 do livro, tentem fazer os exercícios e, se tiverem dúvidas, postem no fórum da disciplina.